Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2026, o Evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, durante essa semana, Jesus vem falando do ministério de ser discípulo, de escolher os discípulos, de enviar os discípulos na missão, a missão dura, da questão do desapego das coisas do mundo. Mas hoje Jesus vem nos falar da perseguição, daqueles que realmente querem anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a perseguição verá. Quantas vezes a igreja é perseguida? Quantas vezes a igreja é atacada por as pessoas desse mundo durante toda a história desses 2000 anos e nesses tempos presentes que as pessoas estão longe de Deus? Quanto tempo nós vemos aí o Padre Paulo Ricardo sendo atacado, o Padre José Eduardo, ultimamente o Frei Gilson, e essa semana uma promotora veio falar que não poderia se falar em nome de Deus naquela audiência, porque senão o Ministério Público se retiraria. Nós vemos quantas pessoas rejeitando Deus ainda no tempo de hoje, rejeitando o seu Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que sim, o mundo rejeita, como Jesus disse, vós sereis odiados por causa do meu nome. É por causa do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que nós seremos odiados, aqueles que verdadeiramente anunciam o Evangelho de Cristo. Porque o mundo não quer a palavra de Deus. O mundo quer viver as coisas do mundo, o pecado. As pessoas estão com o coração duro para receber a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, para colocar a palavra de Deus. Então, cabe a pergunta para nós: será que nós estamos anunciando verdadeiramente a palavra de Deus? Se nós estamos sendo perseguidos, muitas vezes as pessoas dizem que eu uso palavras duras demais, e por outras pessoas que usam, não é que as palavras são duras. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é duro, é uma mudança de vida. Não tem que nos levar à conversão, a essa mudança de vida, a deixarmos as coisas do mundo,
a vivermos as coisas de Deus. E se nós fazemos isso, sim, nós seremos perseguidos. Mas Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será o salvo. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Mas colocar o Evangelho em prática é viver verdadeiramente em nossa vida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É dar esse testemunho verdadeiro. Por isso, tantas pessoas, famílias, que quando a pessoa se converte, vai para a igreja, volta para a igreja, as pessoas rejeitam, as amizades acabam, as famílias muitas vezes se dividem, porque muitas pessoas não aceitam isso, diz que só fala de igreja. É porque viver em Cristo, viver na alegria de Cristo, nos traz essa felicidade, essa alegria, essa renúncia das coisas do mundo para viver verdadeiramente a graça de Deus. Que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, fortalecidos na fé, para que nós possamos a cada dia anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e termos força para resistir às perseguições que o mundo fará contra cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.